Eu tenho a lembrança da Constituinte como um período muito alegre, um período em que a gente imaginava que tudo fosse possível. É importante nós nos lembrarmos que ela foi feita num contexto de muita mobilização. Eu acho que para falar da Constituição de 88, é fundamental a gente lembrar um pouco do passado recente do Brasil, quer dizer, aquele período que antecedeu ao fim do regime militar. Na época, achava muito estranho, porque você não podia usar cor vermelha, era proibido usar vermelho em qualquer layout. Quando eu entrei na Câmara, eu simplesmente já estava cassado meu mandato, quer dizer. Então eu fui cassado assim, sem nem tomei posse. Quase todos fomos cassados, perdemos 10 anos de direitos políticos, a minha carreira de professor foi interrompida. O meu exílio foi provocado por uma acusação de que eu estaria difundindo notícias falsas sobre tortura. Senhores constituintes, instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Claro que a gente tem que reconhecer que houve avanços no período militar. Em contrapartida, havia a questão, vamos dizer, da censura, da dificuldade de você expressar, de expressão. Isso tudo era muito ruim. Claro que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim da Revolução era exatamente essa perseguição aos que eram contra, esse regime de férreo, enfim, era o lado ruim. Agora, houve avanços e quem estava na arena pôde fazer muito pelo seu estado, como foi no meu caso. Os deputados viviam em apartamentos alugados, não havia gabinete, havia um grande salão onde você tinha cada um a sua máquina datilográfica, onde você preenchia os seus discursos, os seus pareceres, e só haviam 2 gabinetes, que eram os gabinetes da liderança e dos presidentes, secretários-gerais dos partidos Arena e MDB. Ora, eu tinha um carro, um Fusca, então vim com a minha mulher, com meu filho, para o Rio. Eu estava no Rio quando a cassação me atingiu. E havia o estatuto do cassado, do governo militar, que proibia que você saísse do local onde você se encontrava. Foi uma euforia geral, a gente estava envolvido muito com o trabalho, logo chegou a montagem do Jornal da Constituinte, né? Ele era discutido as questões no Senado e na Câmara e isso vinha descrição dos debates lá no jornal. O jornal também tinha uma parte de cartas da população, carta de criança, carta de... Isso era muito bacana, porque nada ficava de fora, né? Sem dúvida, a pressão popular foi um dos elementos, e um elemento muito relevante, que levaram a muitas das decisões
referentes, o que foram refletidas, né, na Constituinte. Isso sem dúvida nenhuma. Há questões mais técnicas, né, relativas a artigos ou fatos específicos que foram refletidos, mas sem dúvida nenhuma, muito do que era o anseio da sociedade foi refletido na Constituinte. A participação popular foi muito intensa ao longo de todo o início da década de 80. Houve o movimento das diretas, né? Houve o movimento da Constituinte, que foi amparado, houve, enfim, uma participação popular muito grande na eleição pelo colégio eleitoral, que era um processo indireto, e de repúdio a certas coisas que aconteceram, como, por exemplo, o cerco ao Congresso durante a votação da emenda Dante Oliveira. Então, o país estava bem, com as suas elites bem politizadas e muito bem intencionadas. Havia um esforço coletivo na construção desse conjunto normativo, desse arcabouço que iria desaguar no Brasil livre que nós temos hoje, né? Em relação a essa participação, eu acho que dois aspectos devem ser destacados. De um lado, a população brasileira se movimentou. Pessoas muito simples, que escreviam com dificuldade, encontravam qualquer folha de papel e escreviam as suas cartas e os seus bilhetes para os parlamentares. Os arquivos da Câmara e do Senado guardam esses documentos. São milhares e milhares de manifestações de homens e mulheres comuns, sugerindo, solicitando, defendendo determinados pontos de vista para que fossem incorporados na Constituição. Esse é um lado da questão. O outro aspecto é aquele que eu chamaria da sociedade politicamente organizada. O que existia antes para poderem, inclusive, dialogar, né, com as gerações mais velhas, da qual eu faço parte, algumas questões. É necessário um conhecimento, porque essa geração mais antiga, né, da qual eu faço parte, ela possui uma experiência, não digo nem boa nem ruim, mas possui uma vivência, e eu acredito que muitos jovens não tenham muito conhecimento sobre como era o dia a dia, né, enfim, debaixo da censura. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Naquele momento em que eu falei no plenário da Assembleia, e as pessoas pensam que eu tinha um mandato, né, um mandato parlamentar. Na verdade, eu estava ali com o que seria a expressão da cidadania, e nesse caso de uma cidadania específica, que é a dos povos indígenas. Foi assim que eu tive assegurado o meu direito de fazer aquela intervenção, e achei que a melhor maneira de ser percebido não era fazendo um discurso, mas era levando aquele gesto de protesto, né, pela violência e pelo desrespeito que o Congresso estava tendo com os direitos indígenas e que historicamente sempre marcou, né, a relação da política do Estado brasileiro com as sociedades indígenas. Sem dúvida nenhuma, a Constituinte é como um grito de liberdade. A Constituinte foi um momento luminoso, depois de uma longa luta contra a ditadura, a possibilidade de redesenhar o Brasil, através desse texto constitucional que era tão esperado por nós, né? E que trazia, entre outras grandes vantagens para o povo brasileiro, trazia exatamente a afirmação do direito de expressão. As pessoas mandavam a sua opinião, não, eu gostaria de ter um país desse jeito, né, os direitos do trabalhador, o direito da área de
de agricultura, né? Os produtores, né? Então, isso daí foi influenciando a gente, que a gente lia algumas dessas cartas, e lia também alguns projetos que eram voltados para cada, né, tipo de classe, né? Tanto os índios, essa parte dos índios, eu montei essa página, né? Porque chegava a matéria, as imagens para a gente, as fotos, e chegava o texto que você tinha que ir colando esse texto, né? Na época era meio, não tinha o computador ainda, então era tudo meio ainda manual, né? Em cima de uma prancheta. A Constituição de 88 reconheceu aos povos indígenas um direito que não tinha que ser disputado. A Constituição estabeleceu que o Brasil tinha que reconhecer esses direitos históricos dos povos indígenas. E foi um avanço muito importante, porque ele cessou a perspectiva de que os índios tinham acabado. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade. As ditaduras não existem sem a restrição à imprensa. É por isso que elas são inimigas da liberdade de imprensa, né? Só agora é que nós estamos começando a entender qual era a imbricação que havia entre os chefes de Estado do Brasil e as autorizações para execuções de presos políticos. Isso aconteceu agora, faz um mês. Então, assim, há muito por desvendar ainda de um período em que a informação era um bem que o regime não tolerava, né? Agora, depois disso, houve um período de, assim, houve uma certa distância no tempo, até que a sociedade conseguisse, logo depois da assunção do Sarney, montar aquela Constituinte para escrever essa Constituição de 1988. Quando houve a Assembleia Nacional Constituinte, se deu lugar ao reencontro. E neste reencontro, é preciso ressaltar que todas as constituições anteriores, oriundas de Assembleia Nacional Constituinte, Constituição da República, Constituição do Império, Constituição do Golpe Militar de 30, Constituição de 30, que deu a Constituição de 34, a Constituição de 46, todas elas foram feitas, foram realizadas, foram produzidas com esboço prévio. Esse esboço prévio não ocorreu na Assembleia Constituinte de 87 e 88. Começava o processo de redemocratização do Brasil. Os 5 anos do governo Sarney foram interessantes do ponto de vista político, ou seja, a abertura democrática não sofre revés. Em compensação, sob o ponto de vista econômico, uma tragédia, até porque refletia o cenário mundial em que a dívida externa atingia uma dimensão dramática, se tornando impagável. Era de euforia, quer dizer, finalmente, quer dizer, era um anseio popular muito forte, né? Você vê a direta já, quer dizer, a meninada, que aliás, como sempre, né? São os jovens que vão para a rua, que exigem, que querem, que impulsionam. Então, chegou um crime que não tinha mais como segurar, não tinha como deter mais. Então, quando a Constituinte foi, vamos dizer, elaborada, quando começou, era um sentimento de absoluta euforia. Agora sim, agora vai. Era essa a sensação que você tinha. Então, a Constituição de 1988, ela inaugurou um novo período na história do Brasil e na sua relação com as sociedades indígenas. Mesmo que a gente tenha uma reação muito grande, 30 anos depois daquele capítulo dos índios, aquelas pessoas que negam aqueles direitos, eles não têm como negar as conquistas de fato que foram feitas. Eu acho que para o povo indígena está valendo essa redescoberta do Brasil a partir da década de 80, quando nós começamos a fazer parte, no conjunto da sociedade brasileira, daquela cidadania que luta
por expandir e por ampliar os seus direitos. O direito, inclusive, daqueles povos que estavam considerados como extintos, né? Eu acho que foi o grande trabalho que eu realizei, que é reconhecido, uma espécie de aglutinação, uma espécie de concordância, de acomodar as ideias. Foi por isso, e em função disso, que essa nossa Constituição tem, e eu também critico, artigos que são infraconstitucionais, que não deveriam estar ali. Mas cada parlamentar vinha de um passado, que era aquele passado de perseguição aguda, e queria colocar o seu texto na Constituição Federal, que era natural. Porque um artigo da Constituição, estando ali dentro, é muito mais difícil de ser retirado do que numa legislação ordinária. E cada um sabia disso. E ela, é claro, o que se pôde expurgar foi retirado. A pedido lá, acho que do deputado Ulisses, e tanto que foi ele que escolheu, né, a capa, e nesse dia eu vi os trabalhos sendo devolvidos, assim, ó, está pedindo mais alguns e só hoje seria o último dia, né? E eu imediatamente fui para a minha prancheta e recortei algumas coisas, né? Já tinha mais ou menos a ideia, né, preconcebida, né, na minha cabeça. Eu sabia que eu queria uma coisa nova e o símbolo que eu explorei foi a própria bandeira. Eu não queria criar nada diferenciado daquele símbolo maior que unia todas as classes sociais do país, que era o símbolo do país. A única coisa que eu fiz foi eliminar aquela simbologia que existia na Ordem Progresso, porque eu achava que não existia isso mesmo, e as estrelas que compunham os estados, o Distrito Federal e tudo. Então eu queria, é como se estivesse criando uma nova ordem. Então eu pus ela em pé, como se estivesse puxando para ver o que acontecia. Eu deixei a questão em aberto. Nosso país hoje, e cada vez mais, precisa da cidadania, porque só a cidadania responsável e comprometida produzirá um Estado muito melhor. Eu acredito, continuo acreditando no Brasil, e acredito no Brasil em que cada cidadão possa exercer a sua liberdade de maneira crítica, bem informada, e para isso nós precisamos das mídias, da imprensa livre, de todas as formas de comunicação cidadã. A liberdade é diferente porque como é que nós tínhamos antes da Constituição, na época da ditadura? O que nós tínhamos? Nós possuímos censores, pessoas que ficavam dentro das redações e que, analisando matérias, permitiam ou não que alguma coisa fosse publicado. Hoje em dia, não. Nós temos algumas formas de censura que ainda que não se chamem censura, ainda que se revistam de outras funcionalidades, acabam por censurar também a imprensa. Os grandes jornais, a própria Associação Nacional de Jornais, sempre trabalharam para o estabelecimento total da liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma. E os jornais tiveram uma participação bastante grande na abertura política como um todo e também nos debates que se estabeleceram por ocasião da Constituinte. Quem diz liberdade de imprensa diz democracia e Estado de Direito. Essa liberdade fundamental está hoje bastante ameaçada pelas repetidas agressões sofridas por jornalistas e pelas constantes tentativas de censura à liberdade de expressão que emanam hoje da própria sociedade, uma sociedade polarizada e insegura frente a transformações que nos deixam a todos perplexos. Eu considero um dos principais desafios da atualidade entender e nos posicionarmos em relação aos riscos para a liberdade e a democracia
de um mundo virtual que se expande sem regras e sem limites. E como eu não posso nomear cada um dos jornalistas aos quais eu sou grata como servidora pública, especialmente, como disse, quando deixei a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, de uma forma especial por ter ocupado cargos que dependiam da imprensa livre, para que eu pudesse levar a cabo da maneira mais correta possível os trabalhos que eu precisava de realizar e de fazer com que dessem certo. E sem a imprensa livre, a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Na Constituição de 88, foi a primeira vez em que a censura, por 2 oportunidades na Constituição, ela foi proibida. Então, antes, o que se tinha era permitida a liberdade de expressão nos termos da lei. Então, sempre tinha uma pegadinha que fazia com que, de algum modo, ela pudesse não ser plena, mas em 88, que definitivamente ficou proibida qualquer forma de censura, qualquer lei que venha estabelecer qualquer cerceamento ou restrição à liberdade de imprensa. Então, ela foi realmente decisiva nesse aspecto. Eu diria que as novas gerações são, obviamente, adeptas da liberdade, isso sem dúvida nenhuma. Agora, talvez a gente precise recordar o que é um regime de exceção, o que é a censura. Talvez essas novas gerações não tenham a dimensão do que foi aquele período e o que é viver sobre repressão. Então, nesse sentido, cabe a nós, os que sabem o que foi o terror desta fase, relembrar e contar a história, né, do que foi, do que significa a liberdade de expressão. Eu não tenho dúvidas de que a juventude é adepta da liberdade e sempre será. Mas um pouco de história também faz parte desse ensinamento, dessa educação para a liberdade. Eu aprendi, a minha consciência de liberdade aumentou cada vez mais, ampliou. Então, isso daí ajudou também quer dizer, eu sempre tive essa ideia de ter, e depois que eu tive filho e tudo, eu falei, não, eu quero um país melhor para os meus filhos, né? Não só para os meus filhos, mas para toda a geração, né? Você se sentiu num país que você está bem acolhido, né? Que você está na sua casa, né? Por mais que você saia, mora em outro lugar, mas o seu país é a tua casa, né? Então a gente tem que cuidar da nossa liberdade, da nossa, né? É isso, a gente tem que aprender a cuidar mais do país, né? Do que é da gente mesmo, né? Em 30 anos, o mundo mudou tanto. Nós estamos atravessando uma mudança de era, e o Brasil não escapa disso, que é claro que a Constituição tem que ser reinterpretada, aperfeiçoada, porque ela não poderia prever muita coisa que aconteceu depois, né? Um bom exemplo disso é o papel que hoje tem a internet, as redes virtuais, né? na informação, com, digamos assim, deformações do tipo fake news, coisas desse tipo, que tem que ser analisadas, trabalhadas e encontrado uma solução para isso, porque não era previsível, isso não existia. E outras tantas questões que vêm sendo enfrentadas corajosamente pela sociedade brasileira. Eu acho que a Constituição brasileira foi produzida para que o país pudesse ter restabelecido a democracia. A grande preocupação naquele momento era com evitar a volta do arbítrio. Ela é muito complexa, ela é muito detalhista, mas ela é, sobretudo, uma Constituição democrática. E hoje, assim, olhando em retrospecto, eu acredito que sem essa Constituição, talvez o Brasil tivesse patinado muitas vezes, enfim, na ausência desse esforço institucional para restabelecer liberdades e tudo mais. Então, assim, a despeito de todas as críticas que se podem fazer a uma Constituição prolixa,
Eu acho que essa era a Constituição necessária e ela foi promulgada da maneira certa e no momento certo.